Saudar a realização dessa audiência pública da Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Niterói. A audiência pública da noite de hoje é para celebrar uma importante lei, que é uma conquista da pauta LGBTQIA+, na cidade de Niterói, que visa celebrar o Dia Municipal da Visibilidade Lésbica, lei que o nosso mandato fez aprovar aqui na Câmara de Vereadores da nossa cidade. Com muito orgulho, com muita luta política, eu cheguei até essa Casa Legislativa, sendo a primeira mulher negra e lésbica vereadora na história da cidade de Niterói. Niterói é uma das cidades mais antigas do Brasil, tem uma Câmara de Vereadores de mais de 200 anos, e, ao contrário do que muitas pessoas dizem, também ainda hoje segue sendo um reflexo daquilo que a gente tem na sociedade brasileira em termos de preconceito, em termos de exclusão, da impossibilidade de pessoas LGBTQIA+, chegarem efetivamente nos espaços de poder da sociedade brasileira. Eu queria, antes de convidar as minhas companheiras que vão fazer parte da mesa, pedir a vocês uma salva de palmas para essa guerreira, uma mulher lutadora, uma mulher que luta pela transformação da realidade dos LGBTQIA+, que já enfrentou muita coisa, muitas adversidades, mas que segue firme e na luta. Ela é a fundadora e idealizadora da Casa NEM, que serve como uma referência para o acolhimento das pessoas trans no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Queria pedir uma salva de palmas aqui para a Indianari, que foi vítima de um ato de violência praticado contra ela. Indianari tem toda a nossa solidariedade, a solidariedade do conjunto dos movimentos organizados aqui da cidade de Niterói e também do nosso mandato. Eu queria convidar para fazer parte da mesa, em primeiro, a Suane Felipe, que é doutora, professora e ativista, coautora do dossiê do Lesbocídio Brasil, para sentar aqui conosco. Pode chegar para cá. Seja bem-vinda, Suane, fazer parte aqui da nossa mesa. Quem está participando de maneira online, maneira remota, é a Verônica Bonfim, que é ativista negra, doutora em ciência florestal, está participando também de maneira remota, vai ser a primeira a fazer uso da palavra. Seja bem-vinda, Verônica, minha xará. Queria também convidar para fazer parte a Maria Eduarda, advogada e presidente do Grupo Pela Vida, para fazer parte aqui conosco. Também está a caminho para fazer parte aqui da nossa mesa a nossa brava companheira Camila Marins, está presa no trânsito, que é da revista Brejeiras, mas logo, logo ela vai estar aqui conosco. Queria agradecer aqui a presença da 8ª Feminista, grupo de ativistas aqui da cidade de Niterói. Queria agradecer a presença da COLE, Coletiva Feminista das Lésbicas e Bissexuais. Agradecer a presença do GSEX, Grupo de Corpo, Gênero, Sexualidade e Psicologia, a Casa NEM, o Grupo 7 Cores, a Liga Brasileira de Lésbicas, Todos pelas Travas e Mães pela Diversidade, minha companheira Adriana Mota, que está ali também. Bom, a gente vai dar início aqui a um debate que é muito importante, que diz respeito à nossa organização política, a nossa organização de luta e de resistência das mulheres lésbicas, não só na nossa cidade, mas no Brasil todo, no estado do Rio de Janeiro, e falar também sobre a necessidade da gente desenvolver diagnóstico sobre a realidade que a gente está vivenciando hoje na sociedade brasileira, de muita violência
praticada contra as mulheres lésbicas, a necessidade da gente dar mais visibilidade para a nossa luta e também da gente desenvolver políticas públicas que estejam efetivamente indo na direção das mulheres lésbicas, trans e bissexuais. Isso é muito importante para nós. A gente estava discutindo outro dia a necessidade da gente pautar na rede de saúde, na conferência, não é, de saúde do nosso município, a gente pautar a questão da saúde das mulheres lésbicas, bissexuais e trans. Quantas de nós já não foi até um posto de saúde da nossa cidade e a gente não teve acolhimento, não é? O acolhimento para o nosso corpo, acolhimento para as nossas especificidades e para a nossa realidade. Quem nunca passou por esse tipo de situação? Porque não é todo mundo que tem dinheiro para pagar plano de saúde. E mesmo quem tem dinheiro para pagar plano de saúde, vivencia uma realidade de exclusão. Quando a gente precisa de acolhimento, quando a gente precisa de capacitação permanente dos profissionais da rede de saúde para que eles consigam fazer o nosso acolhimento dentro dessa rede. A mesma coisa quando a gente vai debater a questão educacional. E debater a questão educacional não é discutir só plano de educação ou necessidade do debate de gênero dentro das escolas. É a gente poder fazer isso e a gente também poder discutir e identificar as violências que são praticadas dentro do espaço escolar. A gente tem um conselheiro tutelar que é eleito pelas igrejas evangélicas, que quando identifica uma criança que é molestada, quando identifica uma criança que é colocada para fora de casa, quando identifica uma criança que é colocada para fora do seu espaço de convívio e que sofre violência, muitas vezes não relata isso, por conta da sua convicção religiosa. Quem está errado é a criança que sofreu abuso ou violência. Portanto, interagir com conselhos tutelares, tratar de sua capacitação também é algo muito importante. Assim como combater as mais diversas formas de violência que são praticadas contra nós. Tem violência explícita, tem violência física, como a que sofreu em Vianari, como muitas de nós aqui já vivenciou, tem violência política, como a que foi praticada contra mim aqui no espaço da Câmara de Vereadores de Niterói, onde um vereador sentou em cima do meu projeto de lei para defender as pessoas com espectro autista durante 2 anos. Sentou. Um projeto que já tinha parecer favorável da CCJ, um projeto que tinha parecer favorável da Comissão das Pessoas com Deficiência. Ele, como presidente da Comissão de Saúde, sentou durante 2 anos em cima do projeto. Depois ele apresentou um projeto muito semelhante, muito parecido, e queria que votasse para votar na frente do meu, sendo que o dele tinha meses tramitando, o meu estava desde 2019 dentro da Casa Legislativa. Quando eu fui interpelar ele, dizer que isso não podia acontecer, ele começou a falar alto comigo, começou a gritar, começou a se exaltar. Eu pedi a ele que tivesse calma, 1, 2, 3, 4, inúmeras vezes. E ele continuou gritando, até que eu decidi falar no mesmo tom. Sabe que para eles, falar no mesmo tom já é um tremendo desafio. Eles acham o seguinte: eu tenho o direito de gritar com você, de passar por cima de você, e ai de você se ousar falar no mesmo tom. Como eu ousei falar no mesmo tom, ele se projetou sobre mim com o dedo em riste, me perguntando: você quer ser homem? Então eu vou te tratar igual a homem. Se projetou na minha direção, no que foi contido pelos outros vereadores. Então, violência política explícita. O partido dele deu 60 dias de punição. Eu fui para a delegacia, vou pelejar na justiça, porque foi violência política, e se eu não tomar as devidas providências, eu não sei o que podia acontecer comigo numa próxima vez. Então, essa é a realidade que mulheres lésbicas que estão no parlamento, aprovando leis importantes como o Dia da Visibilidade Lésbica,
Vai estar na pauta de amanhã a lei de enfrentamento ao lesbocídio. A gente também vai aprovar essa lei aqui na Câmara de Vereadores da nossa cidade. Nós temos o melhor projeto de lei de pessoas trans do estado do Rio de Janeiro. Nós vamos aprovar também aqui nessa Casa Legislativa um projeto de acolhimento, não é? Um programa municipal de acolhimento às pessoas trans na cidade de Niterói. Aprovamos o Diretrizes para Acolhimento a Mulheres vítimas de violência, que gerou uma política pública de 350 bolsas de aluguel social no valor de R$ 1.100, para que mulheres vítimas de violência, todas as mulheres, qualquer mulher vítima de violência, pode acessar uma bolsa de R$ 1.100 para romper com o ciclo de violência. Então, as nossas leis viram políticas públicas efetivas. Nós aprovamos a cota para negros e negras em todos os concursos públicos da cidade de Niterói. A gente vai ter um concurso público da saúde agora com 1.000 vagas. 200, no mínimo 200, serão para pessoas negras, porque nós sabemos que o Estado brasileiro tem uma dívida histórica para com o seu povo negro. Por isso que nós estamos aqui hoje, para celebrar a nossa luta, para celebrar a nossa caminhada e para celebrar essa data tão importante, que é o mês e o dia da visibilidade lésbica. Viva a luta das mulheres lésbicas de resistência no Brasil e no mundo todo. Eu queria convidar também a Beatriz Quiroga, representação da Coordenadoria de Política para as Mulheres, CODIM, fazer parte aqui conosco. Eu vou abrir aqui para falar, quem vai começar é a minha companheira, Suane Felipe. Pode fazer uso da palavra, fica à vontade. Acho que uns 7 minutos aí tá bom para você dar o seu recado. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Bom, primeiro queria saudar todas as pessoas presentes, agradecer muito o convite, Verônica, Valda, toda a mandata. Sei que o trabalho é muito grande, né? Queria prestar minha solidariedade à Indianari, que passou por uma situação muito difícil, a você também, Verônica, que a gente não tenha que passar por isso, nunca mais. Mas a gente sabe que a gente vai passar, então a gente tem que enfrentar. Então, estamos enfrentando e estamos denunciando. Queria também agradecer todas as pessoas que nos ouvem, as companheiras que estão virtuais e todas as entidades aqui presentes e demais parlamentares. Bom, meu convite aqui, provavelmente, foi principalmente por causa da minha atuação no projeto do lesbocídio, que é um projeto que nós desenvolvemos, eu, Maria Clara e Milena Carneiro, numa tentativa um pouco experimental e desesperada de dar conta e dar visibilidade às mortes das lésbicas no Brasil. Nós identificamos que essa situação estava sendo precariamente mapeada e que nós precisávamos urgentemente fazer alguma coisa a respeito. E, portanto, fizemos essa pesquisa. Essa pesquisa está disponível para quem quiser ver online. E eu queria dizer que Niterói é uma cidade muito preconceituosa, uma cidade muito discriminatória, uma cidade muito lesbofóbica, uma cidade muito racista, muito transfóbica e, principalmente, uma cidade muito elitista, né? Todo mundo que sabe a história de Niterói sabe o quanto essa cidade é marcada por um processo histórico de exclusão, né, e de segregação, inclusive geográfico, né? Eu passei muitos anos da minha vida vivendo nessa cidade
sob uma série de barreiras para estar nos espaços públicos, porque eu sabia que isso não seria possível enquanto uma lésbica, né? Eu não sabia exatamente isso, mas eu sabia que não seria possível para mim. E foi saindo de Niterói que eu percebi que a minha realidade era muito mais difícil do que eu imaginava. E voltar a Niterói nesse espaço, nessas condições, é uma honra muito grande, porque a gente precisa recolher força enquanto lésbicas para lutar contra as opressões que nos carregam ao longo da vida, que nos empurram, que nos assolam, né? Nessa pesquisa que a Milena começou e que a gente desenvolveu, uma das coisas que nós identificamos é que as lésbicas muitas vezes saem das suas cidades natais, principalmente quando essas cidades não são gigantes, e olha que Niterói não é uma cidade pequena, né? Para tentar viver a sua existência lésbica em outro lugar, né? Porque é muito perigoso existir enquanto lésbica, sendo uma lésbica no interior, sendo uma lésbica numa cidade pequena, todo mundo sabe quem você é, de onde você veio, para onde você vai, e a gente sempre tem pessoas nos perseguindo, né? Então, essa pesquisa é uma pesquisa que nos faz perceber que nós estamos contando a nossa história através das histórias daquelas que não estão mais aqui. É uma coisa muito difícil, muito dolorosa, mas muito importante de se fazer. Eu queria dar destaque, inclusive, ao caso da Luana Barbosa, que sempre vai ser lembrado por nós e que vai ser votado em breve. Vai ser julgado mais uma etapa do caso, então a gente precisa de mobilização dos movimentos sociais, das pessoas todas que são defensoras dos direitos humanos, dos direitos das lésbicas. Inclusive, Verônica, te chamo pessoalmente para estar com a gente nessa. É uma mobilização muito importante, porque a gente está sendo destruída nessa situação, e a Luana merece mais do que isso. A memória da Luana, da família e de todas as pessoas que lutam por justiça por Luana, né? Bom, já vou encerrando, mas eu queria só dizer que existe algo muito fundamental nessa minha fala, que é a intenção de dizer que esse espaço, o Dia da Visibilidade, é um espaço de luta, é um espaço da gente colocar a nossa vida como exemplo e como medida das coisas, e não aquilo que nos fazem acreditar que nós somos, né? A gente, participando de movimento social, estando junto de outras lésbicas, a gente percebe o quanto as nossas histórias são parecidas, o quanto as variações mostram que somos diversas, mas que precisamos lutar umas pelas outras, mas que somos muito parecidas, né? Eu queria só trazer alguns números rapidamente para concluir a minha fala, que eu acho que são muito importantes. Nós fizemos essa pesquisa sem nenhum tipo de apoio governamental, porque o governo não está interessado em nenhuma instância em catalogar as mortes das lésbicas, né? Portanto, nós pesquisamos nas mídias, e eu não vou trazer todos os dados aqui, mas a gente tem esses dados disponíveis. Mas eu queria dizer que, em 2013, a gente fez a pesquisa englobando os anos de 2014 até 2017. Né? E aí eu vou mostrar para vocês o quanto essa mudança faz, a ausência da pesquisa, da publicação dos dados, faz com que a gente tenha uma invisibilidade maior das mortes lésbicas, né? Em 2013, as pesquisas indicavam que a gente tinha tido 14 mortes de lésbicas por lesbocídio no Brasil inteiro. A gente conseguiu, em 2014, encontrar 16 casos, agregando aos casos que já tinham sido publicados, né? Em 2015, 26, em 2016, 30, em 2017, 54. Isso deu um aumento de 237% nas estatísticas, o que mostra que os dados são praticamente inexistentes, porque em nenhum lugar do mundo a gente pode pensar num Brasil de um tamanho que é, com uma população que tem, catalogar um número tão pequeno de mortes, né? E além disso,
a gente tem também, depois da publicação do dossiê, o ano de 2018, com 52 mortes catalogadas, o ano de 2019, com 32, e o ano de 2020, com 10. Ou seja, em plena pandemia, a gente tem consciência de que todos os dados indicam que o feminicídio aumentou, mas o lesbocídio não pode ter diminuído. Isso não faz nenhum sentido. E se isso está no papel, é porque a pesquisa está sendo mais dificultada, porque a subnotificação está aumentando. Então, a gente precisa urgentemente trazer esses dados, se juntar enquanto lésbicas para produzir esses dados, para fazer com que a coisa funcione, para que a gente consiga ter noção das nossas mortes, das nossas perdas, para que a gente tenha um luto político e complexo de todas nós que foram, para que a gente faça um enfrentamento complexo e real ao lesbocídio. Queria também parabenizar a Verônica por entrar com essa PL. Eu espero que seja votada, aprovada, e com todas as demais. E que eu também queria agradecer a Camila, querida, que chegou aqui, e dizer para vocês que é um prazer imenso estar aqui e que eu espero que falar um pouco da minha história tenha sido importante para a gente pensar sobre o lugar que as lésbicas precisam, os caminhos que as lésbicas precisam trilhar para poder voltar para a sua cidade e poder falar sobre o que elas sofrem. Muito obrigada, gente. Obrigado, Suane. Obrigada. Eu queria anunciar aqui a presença da nossa companheira maravilhosa Camila Marins, que é jornalista, feminista negra, sapatão e uma das editoras da revista Brejeiras. Seja bem-vinda, Camila. Olha, eu vou passar a palavra agora, porque a gente tem bastante gente também ali, ó, vocês vão assistir aqui, tem bastante gente acompanhando de maneira remota, tá? Então, eu vou passar a palavra agora para uma das companheiras da mesa que está assistindo de maneira remota, acompanhando de maneira remota, que é a Verônica Bonfim. Seja muito bem-vinda, obrigado pela sua presença, querida, gratidão, viu? Você está com a palavra aí, acho que de 5 a 7 minutos para fala, acho que dá. Então, vou tentar ser breve. Boa noite a todos, todas presentes. Verônica, te abraço de cá. Parabéns por essa iniciativa e por tudo que você vem movimentando. Quero pedir licença a Gô, as minhas mais velhas, as minhas mais novas também, e dizer que estou muito honrada e muito feliz de estar aqui. Muito grata, Valda, pelo convite. É muito bom saber que a gente não caminha sozinha, né? Quero saudar a Suane e esse dossiê do lesbocídio, que é um documento fundamental, e eu tenho me debruçado muito sobre ele em vários projetos que eu tenho feito como artista. Então, para quem não me conhece, eu sou uma ativista negra em movimento, uma artista brincante, sou autora, cantora, escritora também, e venho trabalhando o meu processo artístico, Verônica, voltado para essas pautas e essas lutas, né, interseccionais sobre gênero e raça. Lutar por visibilidade, para mim, sempre foi uma questão muito, muito difícil, né, porque primeiro a gente passa uma vida dentro do armário, né, para a gente conseguir meter o pé nesse armário, derrubar e sair é muito difícil, porque a Sônia acabou de lembrar que a gente é perseguida, né, a gente sofre várias violências psicológicas, morais, físicas, até a última instância, que é a morte física mesmo, né? Então, isso é muito sério. Leva um tempo muito grande para a gente se aceitar, leva um tempo muito grande para a gente tentar se encaixar nessa sociedade que não nos reconhece como humanas. Isso é muito grave. Então, ao mesmo tempo que a gente está lutando por visibilidade, a gente também, em muitos espaços, a gente tem que se esconder para poder sobreviver. Então, é muito fundamental que a gente lute por visibilidade lésbica, porque se a gente não existe, basta falar, se a gente não existe, a gente não tem os nossos direitos resguardados. Então, Luana Barbosa presente, Marielle Franco presente, então salve todas aquelas que morreram e que já não estão mais aqui para dar voz às que estão. Então, essa luta é de todas nós, pelas que estão, pelas que se forem e pelas que ainda virão. Eu luto por isso. Então, eu ofereço a minha arte a favor disso, porque eu acredito muito que a gente só vai conseguir mudar alguma coisa se a gente ocupar esses espaços e que a gente não seja interrompida
nesses espaços de poder, onde a gente possa estar ocupando, pensando políticas públicas, legislando sobre os nossos corpos e corpas. É disso que eu acredito, tá? Então, eu quero me colocar aqui à disposição. Eu tenho sempre me engajado em diferentes frentes de trabalho. Agora, a PL 08 está aí. A Mônica Benício, no Rio de Janeiro, está encampando essa mobilização pela aprovação de uma PL que foi idealizada por Marielle Franco, para que tenha o Dia da Visibilidade Lésbica no Rio de Janeiro. Então, eu quero parabenizar você, Verônica, e todas as manas que vieram antes de nós e as que estão aqui presentes e que estão aí lutando por essa visibilidade. A gente não pode ter a nossa humanidade e a nossa existência e resistência negada. É um direito que a gente precisa lutar para que a gente tenha resguardado. É nosso. Então, é por isso que é tão importante a gente estar aqui agora nesse momento, e estou muito honrada, muito grata pelo convite, muito grata à existência de cada uma de vocês aqui. Eu só existo, eu só sou porque nós somos juntas, e é nisso que eu acredito. Um beijo, um cheiro. E claro que não posso terminar sem música, né? Foram me chamar, eu estou aqui, quietinha. Foram me chamar, eu estou aqui, quietinha. Eu vim de lá. Não tem que nos engolir, porque a gente está aqui, a gente existe. Viva! Só podia ser uma mulher chamada Verônica, né? Maravilhosa desse jeito. Querida, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e pela nossa caminhada. Obrigado de coração. Eu queria agora convidar para fazer uso da palavra a Maria Eduarda, que é advogada e presidente do Grupo Pela Vida. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, agradecer o convite da vereadora Verônica Lima. Gostaria de, na pessoa da Verônica, saudar todas as mulheres lésbicas na noite de hoje. E, na figura da Indianari, saudar todas as pessoas transvestigêneres na noite de hoje, agradecendo a presença da Casanem, de todos os movimentos sociais, e agradecendo mais uma vez o convite. É muito importante, Verônica, você estar fazendo essa audiência pública, inclusive porque uma das coisas que nós debatemos, nós tivemos um encontro dia 20, foi pela OAB, foi pela Visibilidade Lésbica, estava presente a Ione e algumas pessoas que foram convidadas, algumas mulheres lésbicas que foram convidadas. E o que foi debatido muito foi a questão da invisibilidade, inclusive de dados, que a nossa companheira falou, em que pese a gente já ter uma grande conquista desde 2019, que foi a criminalização da LGBTI-fobia. Desde 2013, nós temos a motivação lesbofóbica, homofóbica e transfóbica sendo obrigatória nos registros da Polícia Civil. Só que, em que pese isso, nós não temos ainda no sistema das polícias esse campo bem determinado enquanto crime. Porque, veja, não adianta nada eu colocar, não adianta muito colocar motivação se no crime não tem o campo LGBTI-fobia. Porque na hora de se fazer a pesquisa, e fique claro, louvando todos os esforços do movimento e das pesquisadoras lésbicas, mas a obrigação de fazer essa pesquisa não é nossa, é do Estado, e que não faz. É o ISP que tem que fazer essa pesquisa. A gente precisa de dados públicos, oficiais, que sejam feitos pelos órgãos públicos, e não é feito. O único dossiê feito no Rio de Janeiro foi em 2018. E, para vocês terem ideia, a dificuldade que foi, é preciso pegar cada registro de ocorrência e ler um por um para identificar se foi homofobia, lesbofobia ou transfobia. É preciso ler a dinâmica dos fatos, porque você não tem um campo hoje que permita essa coleta de dados facilmente. Então, assim, o grande desafio que nós temos hoje é, primeiro, a aplicação da decisão do STF, porque há muita resistência, inclusive, dos ministérios públicos em aplicar a decisão,
e muitas das vezes eles não entendem, não estão entendendo, enquanto a injúria qualificada, que é o fato que tem que constar a injúria qualificada, o Ministério Público tem resistência com isso. As delegacias não especializadas não estão preparadas para atender as pessoas LGBT. Nós temos hoje uma delegacia especializada no Lavradio e um projeto de lei aprovado pela deputada Mônica Francisco e pelo Carlos Mink sobre a interiorização das DECRADs, quer dizer, levar as delegacias de combate à intolerância para o interior do Estado. Mas é muito pouco. Para vocês terem ideia, nós temos que ter uma delegacia especializada em Niterói, uma delegacia especializada em cada município para que possa atender. Porque essas delegacias supõe-se que elas estejam mais preparadas para atender essas demandas e que possa se criar registros. Infelizmente, se a Polícia Civil não muda o sistema, a gente não consegue ter essa produção de dados. Como se vai, na verdade, combater a lesbofobia sem uma produção de dados? Como se consegue fazer política pública decente nesse Estado de combate à lesbofobia se você não tem uma campanha de violência contra a mulher oficial do Estado que tenha uma mulher lésbica ou uma mulher trans? Então, assim, as coisas são feitas muito de qualquer forma pela parte dos nossos governantes. E o nosso governo atual, realmente, ele não tem interesse, né? Não tem interesse em política pública para lésbica, para gays, para trans, não há menor interesse. É tudo levado meio... existe, mas não funciona. Hoje, nós temos um programa de proteção LGBTs que existe, mas não funciona, que está sucateado, que tem algumas pessoas lá. Nós debatemos, inclusive, também falta de representatividade de mulheres dentro das gestões. Você só vê no meio LGBT homens entrando, e sempre os mesmos, e sempre com o mesmo padrão. Você não vê, por exemplo, colocar uma mulher lésbica ou trans dentro de uma coordenadoria, dentro de uma superintendência. Como é que a gente vai pensar em igualdade, em visibilidade, em combate a preconceito, quando a gente sempre, mesmo dentro do nosso meio, a gente sempre mantém um certo padrão? Então, são muitos desafios para além disso, e pensar também na segurança. É muito fácil a gente falar assim, olha, estamos todos na luta, estamos resistindo à violência. Mas quem está na luta, quem sofre violência, sabe quão pesado é e quão a nossa segurança é afetada. Então é importante que a gente registre essas ocorrências e mais, denuncie. Nós temos um mecanismo que é através da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu acho que a gente precisa denunciar. E caso a segurança dos nossos parlamentares, ativistas, esteja realmente prejudicada, pedir realmente proteção internacional em relação a essa questão. Porque o que está acontecendo no Brasil é muito sério. Hoje você não tem liberdade para você defender a sua posição enquanto uma pessoa LGBT. E isso vai piorar ano que vem, porque ano que vem, inevitavelmente, nós vamos ter uma grande polarização nesse país com as eleições que estão por vir. E eu espero que nós não tenhamos que vivenciar o que vivenciamos em 2018. Mas em 2018, eu quase não queria sair na rua, porque aonde eu saía, alguém dizia que o candidato ia mandar me matar quando ganhasse. Então, assim, eu acredito que várias pessoas tenham passado por violências. Então, a gente precisa proteger a nossa gente, para proteger as mulheres lésbicas, a população LGBT em geral. E eu tenho certeza que, Verônica, o que aconteceu com você não vai ficar impune. Infelizmente, nós temos hoje um sistema político protetivo que protege parlamentares que fazem discurso dentro das casas, do que eu discordo. Eu acho que a imunidade parlamentar, ela precisa ser relativizada, ela não pode ser utilizada como um manto para infringir direitos humanos, principalmente direitos humanos de populações vulneráveis. Mas eu tenho certeza que seu mandato cumpre um grande papel, não só em Niterói, mas todo o estado do Rio de Janeiro. E
conto com o seu apoio para que nós possamos pressionar também o governo do Estado para que efetivamente crie um campo lesbofobia, transfobia, homofobia, dentro do sistema da polícia. Vamos chamar os chefes das polícias e vamos exigir isso deles, que é o que eles precisam dar para a gente. Para vocês terem ideia, e finalizando, qualquer projeto de lei dentro da Assembleia Legislativa que tem identidade de gênero, não entra. Não entra. Tanto é que o projeto atual, que foi aprovado, que prevê a criação de um dossiê, fala sobre sexualidade. Agora me diz, onde é que a minha identidade de gênero, onde é que a identidade de gênero das pessoas trans que estão aqui está incluído no conceito de sexualidade? Então, quer dizer, para poder avançar um pouquinho, se largou também na mão de pessoas trans. Então, agora a gente tem que pensar, ou a gente vai caminhar realmente junto e vamos apoiar o projeto da Renata Souza, que realmente é um projeto completo, que prevê identidade de gênero, orientação sexual, fala sobre lésbica, abertamente sobre gay, abertamente sobre trans, ou vamos nos conformar em apoiar projetos que têm vergonha ou têm medo de nomear as nossas orientações e as nossas identidades. Porque, para mim, não adianta ganhar escondendo quem nós somos, já chega da gente se esconder. A gente precisa ter essa visibilidade, mesmo que a gente tenha uma perda momentânea. Eu acho que a nossa vitória será lá na frente, porque a gente precisa fazer esse debate dentro da sociedade, e hoje a Verônica traz para essa casa, uma casa que já cometeu lesbofobia, transfobia e diversos outros tipos de violações de direitos humanos. Ela traz o quê? As nossas cores, as nossas pautas, e traz o debate para a sociedade niteroiense. Parabéns, Verônica. Você pode contar comigo para o que você precisar. Obrigada. Maravilhosa. Obrigado, Maria Eduarda. Obrigado pela sua fala e pela sua luta também. Queria aqui registrar a presença da Virgínia Figueiredo, da LBL, que está online, do Léo Ribas, coordenadora do Lesbocenso. Dizer que a gente está transmitindo pela página da Câmara de Vereadores de Niterói. Então, tem dezenas de pessoas nos acompanhando de maneira remota pela página da Câmara e estão acompanhando também pelas minhas redes sociais a transmissão dessa audiência pública. Eu vou passar a palavra agora para a penúltima inscrita, que é a Beatriz Quiroga, já tinha apresentado no início. Ela é representante da CODIM, que é a Coordenadoria de Política Pública para Mulheres de Niterói. Aqui. Tem problema não, faz parte. Bom, já comecei bem, Foi né? só uma água que caiu, gente. Gente, eu fiz uma colinha porque é a primeira vez que eu estou do lado de cá. Eu estou muito acostumada a estar aí. Eu venho de movimento social, muitas carinhas conhecidas. E queria agradecer muito o convite da vereadora Verônica. Como representante da CODIM hoje, a gente reconhece a extrema importância do debate, da discussão, da pauta, do Dia da Visibilidade Lésbica. E, enquanto mulher bissexual, eu conheço e reconheço nas minhas irmãs, nas minhas companheiras de luta, a invisibilidade que as mulheres lésbicas têm dentro e fora dos espaços políticos, nos seus dia a dia, nos seus contextos familiares, mas principalmente aqui. Mas, ao mesmo tempo, me ver hoje aqui, sabendo que eu comecei aí, perante essa Câmara e perante 3 vereadoras LGBT eleitas pelo povo, 3 vereadoras negras LGBT eleitas pelo povo, me dá um pouco de esperança e também um norte do que a gente tem que fazer, e talvez que a gente já esteja fazendo muito certo, porque a gente está aqui com a Verônica sentada aqui do lado, e que também o mais importante é ao lado de quem a gente está. As opressões vividas pelas nossas parlamentares dentro e fora da Câmara representam as vivências que nós, mulheres,
LGBT temos todos os dias. E que muitas vezes nos impedem de acessar os equipamentos e os serviços de saúde, educação e segurança. Seja pelo medo do mau atendimento, seja pelo medo da ignorância de quem está atendendo, de não saber o que fazer, não saber como lidar, não saber como chamar, o que não é mais aceitável em 2021. Ou seja pelo medo da exposição e pelo medo da revitimização. É pautado nisso que a CODIM tem o comprometimento de fazer uma coordenadoria para todas as mulheres em sua diversidade. A CODIM, nessa atual gestão, está com eixos, e nós temos o eixo, qual eu estou coordenadora, que é o de enfrentamento à violência, e temos o eixo da diversidade, que trata das pautas raciais e das pautas das mulheres LGBT. Para além disso, nós fizemos formação com todos os nossos equipamentos. Então, o nosso Centro de Especializado de Atendimento à Mulher, o CEAM, passou por uma formação para atender mulheres LGBT. Então, o CEAM é portas abertas às mulheres LGBT em situação de violência. A Sala Lilás, no qual eu também estou como coordenadora, que fica dentro do IML, que fica dentro da Polícia Civil, então é um ambiente que, em teoria, não nos é receptivo. Passou a semana passada por uma formação de atendimento LGBTI. Lá a gente atende homens também, de um espectro mais amplo, né? Então, eles passaram semana passada por uma formação, a Polícia Civil, a PRF quis participar, então alguns policiais também participaram dessa formação. Como a companheira falou, não adianta a gente querer denunciar enquanto a Polícia Civil não muda a forma como registra isso, mas eu acredito que a gente, com essa entrada da CODIM ali na Sala Lilás, no IML, a gente está dando um primeiro pontapé para que, pelo menos, essa recepção seja diferenciada e que as nossas mulheres sejam respeitadas. O Núcleo de Atendimento à Mulher, que foi inaugurado agora no Plaza, tem uma psicóloga também, que vai passar por uma formação segunda, junto com toda a equipe da CODIM, sobre população LGBTI. Isso mostra o quanto a CODIM está aberta a receber as nossas mulheres, mas principalmente as nossas demandas. E principalmente através dos nossos projetos, agora a gente teve aprovado o hotel de passagem, o auxílio social, o hotel de passagem que para mulheres que necessitam de abrigo temporário ficarem na rede de hotelaria até elas se restabelecerem. E o aluguel e o auxílio social, desculpa, que é um auxílio de R$1.000 de 6 meses até 1 ano para mulheres em situação de violência que precisem se reerguer e que tenham de onde sair, e que tem vários critérios de ter que fazer o boletim de ocorrência, ter que ter o acampamento do CEAM, mas que, ao mesmo tempo, é aberto a todas as mulheres, reconhecendo e fazendo valer a Lei Maria da Penha, que contempla mulheres lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis. Esse diálogo desses projetos, ele dialoga com outras secretarias. Então, a CODIM está em parceria com a Secretaria da Saúde, dos Direitos Humanos e da Educação, porque a gente entende a importância da demanda das mulheres lésbicas, principalmente quando a gente fala sobre saúde, ou até mesmo para uma orientação jurídica, em caso de pensão, ou quais são seus direitos dentro de uma relação, né, se você quiser oficializar. Então, deixar claro que a CODIM está de portas abertas. Para quem não conhece, a CODIM fica no Caminho Niemeyer, naquele prédio preto. A gente está lá de portas abertas a quem quiser chegar. E eu queria fazer só um comentário sobre 2 coisas que a companheira falou. Sobre a questão dos dados, né? A gente tem um problema muito grande sobre subnotificação. A gente sabe que o Brasil é o 5º país que mais mata a população LGBTI. Eu estou à frente da Sala Lilás desde janeiro, mas a Sala Lilás completa 1 ano agora em agosto. Se eu tive 4 atendimentos de mulheres LGBT, foi muito. Então, a gente sabe que essas mulheres estão sofrendo violência, essas mulheres não estão chegando nos equipamentos de segurança. A falta de dado é um dado. E a CODIM está se comprometendo a entender o porquê isso está acontecendo, apesar da gente do movimento social saber muito bem por que está acontecendo, e de que forma a gente pode mudar isso. Eu tenho uma amiga que é artista, que ela tem uma frase, ela faz ladrilho, e ela fala: toda mulher deveria amar outra mulher. Como companheira, com uma empatia, como próxima. E aí eu acrescento que quando esse amor for algo a mais,
Que ele não sirva de justificativa para a violência, para o abuso, para o silenciamento e para a exclusão social. Muito obrigada a todas, sigamos juntas. Obrigado, Bia. Antes de passar a palavra para a última inscrita aqui da mesa, a gente começou a audiência com um pouco de atraso, então eu falei aqui com a Valda, caso tenha alguém que queira fazer uso da palavra, a Valda vai passar aqui e vai anotar, tá? A gente vai abrir mais 3 minutinhos para ser uma coisa ágil, porque se tiver muita gente, a gente não ficar tanto tempo. Antes de passar a palavra para a Camila Marins, eu queria fazer 2 registros que eu considero muito importantes. O primeiro deles, já tinha falado, mas a Camila não estava aqui, o meu agradecimento à minha companheira Mônica Francisco, que me procurou, me convidando para uma atividade belíssima, que foi realizada de maneira remota, uma atividade muito potente, falando sobre a Lei Luana Barbosa de enfrentamento ao lesbocídio, né? E Camila também, dialogando conosco, colocou à disposição o PL que elas formularam para que a gente apresentasse no âmbito aqui na esfera do município. Muito importante a gente reproduzir essa lei em tudo quanto é lugar. A aprovação dessa lei, para além de ser uma geradora de política pública, também abre a perspectiva da gente fazer o debate, seja no parlamento, seja na sociedade. Dizer que esse tipo de violência, né, essa violência existe. Há 2 anos e meio atrás, eu me lembro, não chegou a ser um caso de assassinato por muito pouco, mas foi um caso que marcou, né, a nossa cidade. Cerca de 2 anos e meio atrás, uma jovem estudante estava na Cantareira, uma jovem lésbica, ela foi abordada por um cara, se identificou como uma mulher lésbica. Ela, quando estava indo para casa, foi abordada na Praça JK, que é um lugar relativamente ermo, e foi atacada por 2 homens, esse cara e mais um, que a violentaram, espancaram. Então, existe essa violência, que é uma violência sobre os nossos corpos, sobre o corpo da mulher lésbica, né? E o caso da Luana Barbosa é um caso emblemático. Então, o que a gente puder fazer para transformar, não é, essa iniciativa numa iniciativa de lei, a gente vai estar fazendo. E é muito importante também a gente dizer, eu quero agradecer aqui publicamente a coordenadora Fernanda Six, a coordenadora da CODIM. Gostaria que você levasse a ela, Beatriz, a minha saudação, porque não é, Camila, qualquer município que faz o que a Coordenadoria de Política para as Mulheres de Niterói está fazendo. A Fernanda me convocou para uma reunião e me disse assim: a lei municipal de acolhimento a mulheres vítimas de violência em Niterói, que é a sua lei, como que a gente materializa essa lei, vereadora Verônica? E fez o que a Bia falou, fez reunião intersetorial. E aí eu coloquei algumas questões que eram importantes para a materialização daquela lei como política pública. Uma iniciativa era a capacitação da rede de saúde, o enfrentamento à necessidade do debate de gênero na educação. E fui colocando também a necessidade de, na política socioassistencial, a gente ter uma iniciativa que gerou essa política de aluguel social, de 350 bolsas de R$ 1.100 para mulheres empobrecidas que são vítimas de violência na cidade de Niterói. Então, é bom a gente aprovar uma lei, é muito bom, mas é melhor ainda quando essa lei ela se materializa em políticas públicas efetivas. Muito orgulho de ser autora de uma lei como essa e muito orgulho de fazer parte, né, de uma cidade que respeita a diversidade, respeita as mulheres. Então, eu quero publicamente aqui deixar o meu agradecimento à Coordenadoria de Políticas Públicas de Mulheres da cidade de Niterói. Eu vou passar a palavra aqui para minha companheira Camila Marins.
Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Deixa eu arrumar esse microfone aqui. Acho que deu. Não deu. Você vai ter que segurar, né? Tá, tudo bem, não tem problema. Quero agradecer, primeiro, ao convite à vereadora Verônica Lima, autora da Lei da Visibilidade Lésbica aqui no município de Niterói. Muito importante ocupar esse espaço aqui, em que essa parlamentar foi alvo de lesbofobia, racismo e machismo, porque não dá para a gente tirar todos esses marcadores, prestando aqui nossa solidariedade. Solidariedade também de Anária Siqueira, que sofreu um ataque esses dias. Uma saudação para a Casa NEM, Adriana Mota, para todas as sapatonas que estão aqui, especialmente a Virgínia Figueiredo, as nossas mais velhas, Neuza das Dores, organizadora do primeiro Seminário Nacional de Lésbicas no Rio de Janeiro, que completa 25 anos agora no domingo. Bem, vou começar falando sobre um pouco dessa atuação no parlamento, né? Como a vereadora Verônica já falou, nós fizemos um projeto de lei, Luana Barbosa, de enfrentamento ao lesbocídio no município do Rio de Janeiro, que tem ganhado repercussão nacional e até internacional, com vários municípios e estados protocolando esse projeto. Inclusive, a vereadora Carla Aires, lá do PT de Santa Catarina, vai protocolar também. A gente está caminhando para essa articulação nacional e internacional, para que a gente realmente fomente o debate sobre isso. E aí, quero dar uma outra notícia, que protocolamos hoje um projeto de lei que dispõe sobre a fixação de cartazes sobre saúde das mulheres lésbicas nos equipamentos de saúde. Esse projeto foi construído com os movimentos sociais, estão lá as frases escritas: mulher lésbica, faça o preventivo, mulher lésbica, não sofra sozinha, procure uma unidade de saúde. Ele atende à saúde integral das mulheres lésbicas no campo da saúde mental, física e bucal também. Então, quando a mulher lésbica entra numa unidade de saúde, ela já vê um cartaz que diz: mulher lésbica, aqui você é acolhida, você já se sente acolhida naquele espaço e, portanto, vai fazer o atendimento. E também força com que a gestão dos equipamentos públicos promova a formação desses agentes nesses espaços. E já deixo à disposição da vereadora também, se quiser apresentar aqui, que acho que é uma forma da gente materializar a política pública. Já estamos aí com uma campanha que vai ser lançada amanhã, com os cartazes que foram feitos e incluídos nesse projeto de lei. A gente vai lançar amanhã, é de autoria da deputada estadual Mônica Francisco. Para quem quiser acompanhar, vai sair amanhã de manhã nas redes sociais. Então, acho que a gente tem que pensar em como a gente materializa essa lei. Essa lei não, esse projeto de lei, porque ainda não foi votado. E vou fazer um outro destaque em relação à violência, o que a Duda falou aqui. Tem um projeto de lei que foi aprovado na Alerj, o Disque Maria da Penha, e nós incluímos, pela mandata ali também, os marcadores de identidade de gênero e orientação sexual. Então, o Disque Maria da Penha já tem também os marcadores de identidade de gênero e orientação sexual. Eu acho que quando a gente fala de política pública, a gente não pode prescindir de falar e incluir todos os marcadores, que são de orientação sexual, identidade de gênero, raça e classe. Porque quando a gente pega os dados da Covid, por exemplo, a maioria da população que morre, e os boletins epidemiológicos também de infecção, se referem à população negra. Mas quando a gente pega os dados relacionados à população LGBT, não há nenhum tipo de dado acerca disso. Tanto nos boletins epidemiológicos da Covid, quanto nos boletins de óbito. Nós não sabemos quantos de nós, da população LGBT, e mais ainda sapatômanas, estamos morrendo ou nos infectando. E sabemos que muitas de nós lidamos com a expulsão desde os nossos núcleos familiares, a expulsão do mercado de trabalho, a expulsão das universidades, a expulsão do consultório médico, a expulsão do preventivo, porque muitas de nós sequer conseguimos fazer o preventivo. E agora, com a pandemia, tudo piorou. Muitas sapatonas, principalmente as negras, estão indo trabalhar nos aplicativos, estão tomando dura da polícia, sendo assediadas sexualmente na pista, porque é isso que acontece, ou então sofrendo violências físicas. Então, a gente precisa pensar também nas trabalhadoras, principalmente nas mulheres negras, que estão aí na correria, fazendo esse corre dos aplicativos e sofrendo lesbofobia, racismo, machismo, nesse dia a dia, inclusive contra a polícia militar, porque a polícia militar muitas vezes aborda mulheres negras, como aconteceu com Luana Barbosa, que não são lidas nessa performance de mulher que é padrão, e promovem estupros corretivos, violências inúmeras sobre isso.
E acho que agora a gente está vivendo um governo Bolsonaro, quando a gente fala de saúde, que é um momento de retorno da patologização, ou seja, querem nos colocar novamente no campo da doença. A gente precisa enfrentar esse debate, porque quando nos querem botar no campo da doença, querem nos aprisionar, querem nos encarcerar, querem nos taxar. Então, acho que, em primeiro lugar, a gente tem que defender cada vez mais identidade de gênero, orientação sexual, e pensando com muito cuidado. Quando a gente fala o que é visibilidade lésbica, o que é visibilidade, né? Neuza das Dores nos disse, na entrevista para Brejeiras, que não basta você botar sua cara no sol. Mas o que é, então? Visibilidade, a gente ter acesso aos dados, a ter acesso à política pública qualificada. Não adianta ter só política pública. Se ela não é qualificada, com formação dos agentes de saúde, a gente precisa, de alguma forma, garantir que essa visibilidade promova a vida das mulheres lésbicas, e não a morte, e não o apagamento. E aqui, quando eu falo de apagamento, quero dizer que não somos invisibilizadas, somos apagadas. Isso porque existe uma intenção do Estado quando não coloca os campos de orientação sexual e nem a identidade de gênero. Existe uma intencionalidade nesse apagamento. E aí quero trazer outras questões que eu acho que são importantes, né? A gente precisa discutir o orçamento, Verônica, porque também para fazer a política a gente precisa de dinheiro, o dinheiro do Estado. A gente tem feito uma discussão na LERJ sobre o orçamento e detectamos que no orçamento enviado pelo governador havia um montante de R$0 de políticas para as mulheres. R$0. Enquanto para a segurança pública, compra de armas e financiamento de operação policial, 12 bilhões. Para a gente compreender quais são as discrepâncias dos interesses desse governo também. Conseguimos abrir algumas áreas de conteúdo. Núcleo de saúde mental para mulheres lésbicas, mapeamento afetivo das lésbicas nas favelas. Conseguimos abrir áreas de conteúdo. O que é isso? Pastas ali que podem ser alocados dinheiro, mas ainda não chegou na parte do valor. A gente precisa, por isso que temos realizado muitas plenárias, pelo mandato da Mônica Francisco, trazendo essa mobilização, porque a gente precisa incidir diretamente no orçamento se a gente quer pressionar também por política pública, porque o orçamento não é feito para que nós, mulheres, tenhamos acesso. Pelo contrário, eles querem garantir a política padrão desse Estado que é genocida e que se preocupa em genocidar a juventude negra e promover operações policiais nas favelas. E agora, outras questões que eu acho fundamental em questão da saúde pública, a Sala Lilás. Quando a gente vê a Sala Lilás nas delegacias, a gente precisa que elas sejam acolhedoras para as mulheres lésbicas quando elas ali chegam. Porque, geralmente, o atendimento é cis-heteronormativo e muitas sequer conseguem registrar por falta desse acolhimento. E também precisamos garantir transporte gratuito para as mulheres que não têm acesso, que moram longe do Instituto Médico Legal, quando sofrem lesbofobia, espancamentos e estupros corretivos. Agora, a Verônica que estava comentando com a gente, né, que o boletim de ocorrência que ela foi fazer não registrou o campo de lesbofobia. Eu acho que, por um lado, a gente precisa cobrar, sim, o Estado, fazer reuniões com as secretarias, com a polícia, tentar, de alguma forma, fazer com que os agentes tenham formação acerca disso, mas, por outro lado, também defendo que a gente comece a convocar uma campanha de autodeclaração, que a gente consiga fazer uma grande campanha de autodeclaração também, para que a gente consiga pressionar pelo marcador de identidade de gênero e orientação sexual. Mas sabemos que, muitas vezes, a autodeclaração, ou seja, a visibilidade, também é motivador de morte, também é motivador de mais preconceito. Por isso que nós vivemos um tensionamento muito grande entre visibilidade, apagamento. O que é visível? Ser visível significa o quê para nós, mulheres lésbicas, principalmente lésbicas negras? Quero dizer também que, para a gente fazer política pública, a gente precisa de uma vereadora sapatão. A gente precisa de uma prefeita sapatão. A gente precisa de uma governadora sapatão. A gente precisa de uma presidenta sapatão. E, dentro desses mandatos, dentro dessas gestões, precisamos de uma maioria também de mulheres sapatonas ali. Primeiro, uma maioria de mulheres,
Também LBTs, a gente precisa dessa política de alianças também com as pessoas trans. E vou lembrar aqui que, quando construímos o projeto de lei da visibilidade lésbica, de autoria de Marielle Franco, quem estava nas galerias conosco, com o movimento de lésbicas, era a Casa NEM. Numa política de alianças ali feminista com a gente, sempre estiveram ali com a gente nesse apoio. Agora, sobre a palavra de gênero, que a Maria Eduarda mencionou, que a LERJ nada disso, e é verdade, porque... E aí você está um caso que é engraçado, um projeto de lei que havia, tipo, gênero alimentício. Nada a ver, né? Mas tiraram porque acharam que poderia ter a ver com a chamada ideologia de gênero. Agora, sobre amor entre mulheres, que a companheira falou ali, eu acho que a gente precisa exercer e pensar muito como esse amor entre mulheres é exercido entre a gente. E, para isso, eu pego e penso no feminismo lésbico. Isso é feminismo lésbico. É um amor entre mulheres que vai além do sexual, vai para o afetivo e vai para o político. Significa que eu vou priorizar as minhas alianças entre as mulheres, que eu vou priorizar a minha vida, as minhas alianças de vida entre as mulheres, porque a gente sabe que nós somos as primeiras a morrer. Para finalizar, quero dizer e lembrar as nossas lesbo-ancestrais também. É preciso enfrentar o lesbo-epistemicídio, que é o apagamento do pensamento das lésbicas, e também lembrar Neuza das Dores novamente. Ela dizia para a gente o seguinte: a luta tem um tripé: saúde, estratégia de organização e visibilidade. E a gente fala o seguinte: saúde, nos queremos vivas. Visibilidade, a gente quer política pública. Estratégia de organização é Ocupa Sapatão, dia 29 de agosto, domingo, das 17 às 20 horas. Obrigada. Obrigado, Camila. Pessoal, a gente vai agora abrir aqui para quem quiser fazer uma saudação de 3 minutos. Eu vou ser um pouquinho rigorosa e mostrar aqui quando estiver faltando 1 minuto, para dar tempo de todo mundo falar, tá bom? A primeira inscrita é Léo Ribas, que está online. Então, quem está online, a Léo Ribas, que está online, que é articuladora nacional da Liga Brasileira de Lésbicas. Esse tem que segurar. A Léo está aí? Estou aqui sim, vereadora. Você está com a palavra. Tem um problema de conexão. Boa noite a todas, todos e todos os presentes. Eu quero parabenizar a proposição dessa audiência pública, parabenizar também a todas essas companheiras de luta e resistência e agradecer muito o convite da mandata da vereadora Verônica. Vou localizar aqui a minha fala. Eu me chamo Léo Ribas, sou uma lésbica que não performa a feminilidade, tenho 49 anos, sou uma sobrevivente do câncer e hoje estou articuladora nacional da Liga Brasileira de Lésbicas e também articuladora nacional da Rede Nacional de Ativistas e Pesquisadoras Lésbicas e Bissexuais, Rede Brasil, e componho, junto com outras sapas maravilhosas, a coordenação do primeiro Lesbocenso Nacional. Peço licença aqui aos meus orixás, saúdo meu pai Ogum é meu pai, e saúdo Iaguda da Alzira, e a orixá e sacerdotisa do Candomblé, estendendo a saudação a todas as pessoas presentes. Me solidarizo com as mais de 575 mil famílias enlutadas nesse país pela Covid-19. Sinto muito que estejamos passando por essa situação diante de tantas mortes evitáveis e não evitadas devido à necropolítica estabelecida nesse país pelo governo federal. Me solidarizo também com a vereadora Verônica e com as outras vereadoras lésbicas, negras e trans vítimas de violência política nesse país. Me solidarizo também com Indianari e todas as mulheres travestis e transexuais vítimas de violência nesse país. Me solidarizo ainda com as famílias, amigas, amigues e amigos das mulheres lésbicas estupradas a cada 4 horas nesse país. Sim, a cada 4 horas uma lésbica é brutalmente violentada, estuprada e transformada
uma suicidada social nesse país. E essas vítimas são corpos que valem muito menos, pois elas engrossam as estatísticas dos casos menos importantes para o Estado. Quando interseccionamos a orientação sexual de lésbicas com outros marcadores sociais de diferença, como raça, etnia, deficiência, geração, classe, territorialidade, é possível perceber que as violências se potencializam muito. O que pensar sobre essas sujeitas que antes da pandemia já viviam o isolamento social, em guetos e sempre alertas com a próxima pedrada, que já eram alvo de estupros e crime de ódio, que em muitos casos já eram suicidadas sociais? Sim, somos estupradas, mortas e suicidadas sociais pelas mãos violentas e pelas mentes tortuosas de genocidas, machistas, lesbofóbicos e racistas todos os dias nesse país. E o Estado, que deveria nos acolher, defender e amparar por políticas públicas, quando não nos mata, como fez com Luana Barbosa, nos deixa para morrer, como fez com Tailândia. Para concluir, companheira, 1 minuto. Ok, obrigada, vereadora. Então, diante de tanto descaso da incidência do machismo, da lesbofobia, do racismo, hoje a nossa resistência é estarmos vivas. O sentimento é de dor, sofrimento, indignação e revolta. Diante de tudo isso, estamos lançando o primeiro Lesbocenso Nacional, que é produzido por integrantes da Liga Brasileira de Lésbicas e da Associação Lésbica Feminista de Brasília, Noturno de Vênus. E junto com a equipe do Lesbocenso, hoje, contamos com ativistas do Movimento Nacional de Lésbicas das 5 regiões desse país. E é muito importante salientar aqui que em 2018 e 2019, a Noturno de Vênus realizou um mapeamento de lésbicas no Distrito Federal. Tivemos também o dossiê do lesbocídio e um mapeamento sociocultural de vivências lésbicas e bissexuais da Maré, que abriram caminho para o primeiro Lesbocenso Nacional. Esse projeto inédito visa mapear o perfil sociodemográfico das lésbicas em Sapatão. A pesquisa vai levantar informações sobre trabalho, educação, saúde, violência, relacionamentos, relações familiares e rede de apoios que as lésbicas em Sapatão possuem nas diversas regiões do país. A iniciativa busca alterar ainda o cenário de subnotificações de crimes, violações de direitos e da falta de políticas públicas específicas para lésbicas e Sapatão. Para concluir. Com esse mapeamento, será possível estimar a prevalência das violências e da lesbofobia. Então, assim, dia 29/8, o formulário para o preenchimento do primeiro Lesbocenso Nacional estará aberto para a resposta de todas as lésbicas de Sapatão, maiores de 18 anos residentes no Brasil. Acompanhe as nossas redes sociais. E para finalizar, vereadora, quero fechar com uma frase de um poema da nossa companheira Bárbara Ismênia. Nos quiseram invisíveis, mas nós, lésbicas, sempre fomos história. Muito obrigada. Obrigado, companheira Léo. Agora a próxima é a Carolina, da 8ª Feminista. E em seguida, a Bianca Valles, da COLE e a MNU. A gente colocou 3 minutinhos, mas eu aviso quando estiver faltando 1, tá bom? Boa noite. Eu falo aqui hoje em nome da 8ª Feminista, que é uma coletiva de mulheres lésbicas e bissexuais aqui de Niterói. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a vereadora Verônica Lima pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando hoje de um assunto tão importante e parabenizar todas as mulheres da mesa que falaram assim brilhantemente. Eu vou me ater ao textinho que eu fiz com as minhas companheiras para ficar dentro do tempo. A violência sofrida por Verônica nos entristeceu e revoltou, mas, infelizmente, não nos surpreendeu, pois a misoginia, a lesbofobia e o racismo são estruturantes da nossa sociedade, especialmente dos espaços de poder habitualmente controlados pelos homens, como é a esfera política partidária.
Por isso, vemos ocorrer constantemente casos de violência política contra mulheres, como ocorreu com Verônica, com Camila Valadão, com Isa Pena e com Marielle Franco. Acreditamos que não basta elegermos mulheres lésbicas, precisamos pensar em medidas para proteger essas mulheres que elegemos para nos representar. Por isso, temos pensado conjuntamente em algumas possibilidades que buscarei expor brevemente. Em primeiro lugar, praticamente inexistem dados e pesquisas sobre a violência contra mulheres lésbicas e o lesbocídio, como já foi dito aqui, e eu queria até parabenizar a Suane, né, pelo trabalho super importante, necessário e corajoso que ela tem feito. A ausência de dados contribui não apenas para a invisibilização dessas violências, como para a dificuldade de se fazerem políticas públicas voltadas para acabar com essas violências. Assim, nossa primeira sugestão é o investimento em pesquisas que busquem coletar e publicizar os dados sobre violência contra mulheres lésbicas em nossa cidade, a fim de fornecer uma base de dados a ser usada para pensar políticas públicas de segurança para esse grupo. Considerando especificamente a segurança e a atuação das mulheres na política, poderíamos pensar em criar comissões de mulheres nos partidos, dar prioridade a projetos criados por mulheres e para mulheres e na criação de uma comissão pluripartidária de mulheres com foco na defesa das parlamentares nas casas legislativas. Em segundo lugar, nós do Oitava acreditamos muito no poder transformador da educação. Dessa forma, achamos importante pensar em medidas educativas que possam ser implementadas em escolas para fomentar projetos nas mais diversas áreas do saber, de grupos de meninas e adolescentes, de modo a transmitir a elas a mensagem de que são dignas de respeito e espaço em nossa sociedade. A produção de uma cartilha ou o estabelecimento de um dia para se abordar a contribuição de mulheres lésbicas para as artes e conhecimento em geral também seriam algumas possibilidades. Ainda pensando em educação, acreditamos que seria extremamente importante a formação de grupos com profissionais capacitados para lidar com homens que cometem violências. Quando as mulheres denunciam as violências sofridas, normalmente o máximo que lhes é oferecido é uma medida protetiva para manter o homem afastado. Sabemos como essas medidas podem ser pouco efetivas e, caso sirvam para proteger aquela mulher em específico, de nada adiantam para impedir que o homem volte a exercer violência contra outras mulheres. Logo, é preciso um esforço em torno destes homens para quebrar os padrões que os levam a violentar mulheres e, assim, contribuir para prevenir novas violências. Por fim, acreditamos que o amor entre mulheres é potente e revolucionário e que este amor deve ser estimulado através de políticas que incentivem mulheres a priorizar outras mulheres, conhecendo seus trabalhos, consumindo o que for produzido por elas, nas artes, na academia e na indústria de modo geral. Por isso, sugerimos editais voltados para as mulheres lésbicas poderem visibilizar e divulgar suas contribuições para a nossa cidade e sociedade. Mais uma vez, agradeço a oportunidade. Saudações feministas. Maravilhosa. Maravilhosa. Obrigado, Carolina. A próxima agora é Bianca Valles e depois Adriana Mota. Olá. Boa noite. Eu me chamo Bianca Valles. Sou militante da COLE, uma coletiva de mulheres lésbicas e bissexuais aqui da cidade de Niterói. Eu quero agradecer o convite na figura da vereadora Verônica Lima e agradecer às demais por estarem aqui, né, e terem feito essa fala incrível e trazido tantas vivências e dados importantes, né, para a nossa luta. E eu vou falar um pouco sobre a lesbianidade, né, e dizer que, para mim, a lesbianidade é um ato de resistência, né? É algo... Deixa eu só abrir aqui um pouquinho, que eu preparei também um textinho, né, só para me guiar. Eu acho que a lesbianidade é uma forma de resistência, né, porque eu acho que todas nós que estamos aqui, todas e todes, também me solidarizam... Desculpa que eu acabei não me solidarizando com a Indianari, né, pelo ocorrido com você. Você é uma mulher muito guerreira, que está sempre aí em prol da nossa população. Toda a minha solidariedade, meu apoio, sempre. Estamos juntos na luta. E aí, voltando um pouco para esse lugar de resistência que eu quero trazer aqui para as companheiras e todos que estão nos ouvindo,
é que quando a gente fala de lesbianidade, os nossos corpos é colocado no lugar de vulnerabilidade, né, de insegurança, porque nós somos lidas como masculinas pelo nosso estereótipo, muitas vezes, né? E aí isso é carregado de misoginia, sexismo, né, que vem muito também com esse patriarcado que nos impõe essa cultura, né, que nos viola o tempo todo, de todas as violências que a gente sofre diariamente. E aí eu acho que estar aqui dentro dessa casa hoje falando, né, diante de mulheres tão importantes, que são resistência, como a nossa querida Neuza das Dores, que, né, veio antes de mim, veio antes da Camila, da vereadora Verônica, de todas as outras, trazendo já a nossa resistência, nossa luta. Rosângela Castro também, que foi uma mulher muito importante nessa caminhada. E eu penso que o que a gente precisa fazer é o que a gente já está fazendo, né? Que é ocupar o parlamento, que é ocupar os espaços de poder, que é ocupar o executivo, né? Que é ocupar também as empresas privadas, os cargos de diretoria, de coordenação. Enquanto a gente não colocar a nossa população dentro desses espaços de decisão, a gente vai ficar ainda muito no campo das ideias e ainda resistindo e lutando, como a gente já faz muito bem. Mas eu penso que é de obrigação e dever nosso, né? Eleger mais mulheres lésbicas, eleger mais mulheres LGBTs, né? Bissexual, transexual, porque só assim a gente vai conseguir desenvolver políticas afirmativas, né? Porque só assim a gente vai conseguir falar de verdade para a nossa sociedade, para o nosso povo. Chega de violência, chega de lesbocídios, chega de LGBTfobia, chega de estupro corretivo. A gente precisa ser aceita. As pessoas precisam entender que amor entre mulheres é real, ele existe, ele precisa ser respeitado. Eu sempre fico... Hoje, por exemplo, eu estava conversando com a minha companheira, que é uma mulher bissexual, né? E aí eu disse para ela, você é muito invisibilizada por ser uma mulher bissexual, né? Porque você tem uma relação com uma mulher lésbica, e aí, às vezes, você é colocada nesse lugar também da lesbianidade, mas na qual você não está inserida. Mas que bom que a gente pode também fazer essa troca. Então, eu acho que é sobre isso. Eu acho que a gente precisa trazer políticas públicas, né, trabalhar na saúde, falar sobre essas corpas que não são lidas, que não são entendidas, que são invisibilizadas, né? Os nossos corpos, eles pertencem a esse lugar, eles precisam ser aceitos, independente se eu tenho peito ou se eu tenho uma genitália diferente entre as pernas, mas eu sou uma mulher que sou cis, sou lésbica, sou preta, sou periférica, e como eu, tem muitas outras. Bem, eu não vou me prolongar muito, porque eu tenho um pouco de dificuldade de ser vista também e falar assim, mas estou desenvolvendo isso melhor e eu acho que eu sou melhor assim na troca, fora desse lugar assim que eu me encontro agora. Porém, eu acho que é importante eu estar aqui e eu também colocar o que eu penso sobre isso, né? E trazer essa resistência que esse corpo preto se faz hoje aqui dentro dessa casa. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando para vocês. E vamos se encontrar e vamos resistir, porque 2022 está aí, a luta vai ser árdua e grande, né? Fora Bolsonaro, viva a luta das mulheres, estamos juntos sempre. Obrigado, Bianca. Gente, desculpa, eu preciso dar um informe sobre a agenda que vai acontecer agora no dia 28, né? Nós estamos no terceira edição, né, aniversário do Viva Sapatão. E aí, no dia 28, às 2h, no canal da Utopia, nós vamos ter uma live. E o tema da live é pelo fim do lesbocídio, pelo fim da lesbofobia e pela vida das mulheres. Seguiremos juntas e firmes. Obrigado, Bianca. A próxima, Adriana Mota. E a última, Indianari. Aí a gente fecha. Quero mais uma vez saudar todos e todas e todes que estão acompanhando também essa potente audiência pública de maneira remota. Agradecer a vocês que estão acompanhando aqui junto conosco. Muito importante a gente ter nesse espaço, que é um espaço público de representação, uma audiência tão representativa quanto essa que a gente está fazendo na noite de hoje. Muita gratidão. Adriana.
Obrigada, vereadora Verônica. Queria saudar aqui essa plenária, saudar a plenária virtual também, cumprimentar a vereadora Verônica, as companheiras que estão aqui na mesa, já dizendo de antemão que o Mães pela Diversidade, que é a organização que eu faço parte, já se solidarizou com a Verônica pessoalmente. Estivemos aqui na Câmara logo assim que o ocorrido foi trazido, né, à tona, e a gente veio aqui se solidarizar. E, mais uma vez, Verônica, quero aqui dizer que, como mãe de 3 pessoas, eu não sei o que é ser mãe de uma pessoa heterossexual. Lá em casa são 3 pessoas, um homem gay, um homem bissexual, uma mulher bissexual, mas eu sei o que é ter seus filhos sofrendo violência por causa dessa orientação, né? Violência sexual, violência física, ameaça, todo tipo de situação, né? Então, como mãe, me solidarizo com você mais uma vez, me solidarizo também com o Indianari e com todas as pessoas que estão na Casa NEM, porque eu sei que o que aconteceu com você, Indianari, não foi algo pontual, né? É uma vida de muitas opressões, muitas pessoas lá também passam por isso e, às vezes, não tem nem a oportunidade de ter um espaço para falar. E o Mães pela Diversidade tem um carinho muito grande por você, por todo mundo na Casa NEM. Acho que, para nós, é um espaço assim que representa muito, você sabe disso. Estivemos lá também, sem saber do ocorrido com você, mas, enfim, acabou sendo até uma coincidência, né? Estivemos lá logo em seguida e também nos solidarizamos com você e com todo mundo que você acolhe e que está lá. E aí, eu queria dizer o seguinte, Verônica, eu também, no Mães pela Diversidade, a gente tem se reunido com algumas parlamentares para pleitear para nossos filhos, filhas e filhos condições mais adequadas de vida, o direito ao nome social nas escolas, por exemplo, para crianças trans. A gente está com uma dificuldade grande na Prefeitura do Rio de Janeiro e a gente está tentando fazer isso acontecer. Aqui a gente também tem a ideia de fazer uma visita nos gabinetes, aproveitar até esse momento que, por uma coincidência, né, o homem que saiu deu espaço a uma mulher, e acho que pela primeira vez Niterói está com 4 vereadoras, acho que isso nunca aconteceu na nossa cidade. A nossa cidade, ao contrário, ficou muito tempo sem nenhuma vereadora, né? E isso é algo inimaginável para uma cidade como Niterói, né? E a gente precisa de mais mulheres, a gente precisa de mais mulheres que trabalhem essa pauta aqui dentro da cidade, porque Niterói também precisa avançar nisso. E uma sugestão que eu faço, não sei se já tem aqui na Câmara de Niterói, mas, enfim, na Alerj, né, tem o Estatuto da Mulher Parlamentar. E eu falo isso porque também, lá no mestrado, a Bia, minha colega de programa da UF, lá no mestrado eu estudo violência política de gênero. Na Alerj a gente tem o Estatuto da Mulher Parlamentar, e talvez seja a hora também de Niterói estar trabalhando esse tipo de legislação para proteger as mulheres parlamentares, né? Porque a gente não quer ter outra Marielle Franco, que, além de ter sido vítima de violência, que tirou a sua vida, continua sofrendo violência simbólica. Ontem, por exemplo, na Alerj, houve um caso de violência e que Marielle fez parte desse caso por causa de um deputado insano que está lá com o seu mandato só produzindo coisas péssimas e segue violentando Marielle, né? Então, é uma sugestão que eu faço para a gente tentar também, de alguma forma, garantir que os seus passos aqui continuem marcando e abrindo portas para outras mulheres. Então, muito obrigada aí pela oportunidade. Obrigado, Adriana. A última inscrita é a Indianari. Quando o Indianari terminar, vai ter uma saudação aqui de 2 minutinhos da mesa, se vocês desejarem, tá? Senão a gente vai para o fotão. Indianari é a última inscrita. Bom, boa noite a todos, todas as pessoas presentes, né? Queria lembrar que a violência que eu sofri, né, foi ao defender a Dani, que está aqui presente, né, que é da Casa NEM e que foi violentada, então foi ao tentar defendê-la, então foi uma pessoa também que foi violentada. Agradecer o convite, na pessoa da Verônica, saudar toda a mesa, né, saudar todas as pessoas presentes. Na pessoa da Virgínia Figueiredo, saudar todas as pessoas que estão online, né.
Lembrar que a violência ela não pode ser permitida, né? A violência dessa sociedade ela tem que ser combatida na infância, né? Essa violência que geram todas as outras violências, que é a violência contra a mulher, a violência contra a LGBTIA+, a violência contra as pessoas negras, a violência contra os animais. Isso tudo tem que ser combatido, a violência precisa ser combatida para que tenhamos uma próxima geração criada sem violência, que não reproduza a violência como forma de educação, para que essa sociedade possa ser uma sociedade sem violência para as próximas gerações. Devemos lembrar a violência na saúde contra as mulheres lésbicas, que nunca foram consideradas na luta pelo HIV/AIDS, e sabemos, portanto, dos dados das mulheres lésbicas com HIV/AIDS, que não têm sequer métodos de barreiras, né, efetivos para a prevenção do HIV/AIDS nas mulheres lésbicas. É uma luta constante. Lembrar que as mulheres lésbicas, junto às travestis e transexuais e às putas, foram as que mais lutaram para que o HIV hoje seja uma doença controlada, que a AIDS não mate mais as pessoas e para que tenhamos coquetéis de HIV nesse país, gratuitamente distribuído, fazendo com que o país se tornasse um país de referência em tratamento e prevenção ao HIV/AIDS, coisa que hoje já não temos mais por conta da falta de investimento. Lembrar que essa violência ela precisa ser combatida em todos os setores. Precisa também ser lembrada as mulheres lésbicas na prostituição, que nunca são vistas, sempre são invisibilizadas enquanto put. Eu tenho amigas na prostituição, lésbicas, casais de lésbicas na prostituição. Precisamos discutir a vida das mulheres lésbicas, a prostituição das mulheres lésbicas. Todas essas pautas têm que serem lembradas no Dia da Visibilidade Lésbica, e é por isso que a gente se solidariza, porque a aliança entre mulheres lésbicas, sempre foi necessária e sempre foi produtiva para o bem dessa sociedade, com travestis e transexuais unidas juntas. Devemos lembrar a violência na política contra as mulheres, e que essa violência na política lesbofóbica também se voltou contra Dilma Rousseff, que era chamada de sapatão, como se ser sapatão fosse um xingamento. Então devemos lembrar que essa violência na política já começou com o impeachment de Dilma Rousseff, isso tem que ser lembrado. Devemos lembrar que houve um golpe nesse país, um golpe misógino, machista, LGBTI-fóbico, que nos tirou o direito a continuarmos com uma presidente mulher e que nos levou hoje a estarmos onde estamos, com um presidente que nada faz, com um presidente que só prega contra a vida das pessoas LGBTIA+, junto a uma bancada evangélica que é LGBTI-fóbica. Nós não somos intolerantes religiosos, nós não combatemos as religiões, nós não combatemos os evangélicos, nós combatemos os fundamentalistas que pregam a nossa morte, que querem a nossa morte. São contra esses que nós lutamos. Precisamos lembrar e precisamos perguntar ainda de todas as violências contra lésbicas e contra LGBTIA+, o que nós queremos saber é por que o vizinho de Bolsonaro, que é o pai de uma das namoradas do filho dele, matou Marielle Franco e a mando de quem? Em um condomínio onde foram encontrados mais de 100 fuzis. Nós queremos saber quem mandou matar Marielle Franco. Ainda precisamos dessa resposta e precisamos lutar por isso. Então, para me despedir, eu vou mudar o grito que nós sempre fazemos nas ruas, de que as bi, as gays, as travas, sapatão estão tudo organizado para fazer a revolução com as putas, e vou chamar um dos gritos que Virgínia Figueiredo, inclusive, sempre fez nas marchas, principalmente na Marcha das Vadias, que é: não é mole, não, ser feminista, maconheira, sapatão, e puta, não é mole, não, ser feminista, maconheira, sapatão, e puta. Viva as mulheres lésbicas e todas as companheiras que estão presentes. Parabéns, Indianari. Obrigado, Indianari. Já tinha terminado as inscrições, mas a companheira Virgínia, que está online, também pediu para fazer uso da palavra. Então, a última fica sendo a companheira Virgínia Figueiredo, para fazer uma breve saudação para a gente aqui. Seja bem-vinda, Virgínia. Obrigado, Verônica, pelo convite, vereadora. Primeiro, eu quero dizer que tenho cabelos grisalhos, uso um óculos branco. Atrás de mim tem uma bandeira branca com o símbolo da LBL, para quem não pode ver.
Estou com uma blusa vermelha. Agradecer também que essa plataforma dá direito à telegenda, não estou só pensando nas que não enxergam, mas também as não ouvintes. Então, isso para mim está sendo maravilhoso. Já me descrevi como sou, uma senhora pesadinha. Então, segundo, eu queria sempre me botar solidária ao que a Verônica passou. A gente sabe que não é fácil escutar de ninguém. Eu acho que essa frase aterrorizou todas as lésbicas do Brasil. Você quer ser homem? Vou te tratar como homem. Toda vez que eu lembro dessa frase, me traz coisas desde 1975, quando eu me descobri Maria Homem, Mulher Homem, Maria Macho, Mulher Paraíba, Mulher Sapatão, Caminhoneira, Chamorra, porque eram esses nomes que nos chamavam. Sapatão, não tinha um nome bonito para falar do amor entre mulheres. E aí era assim, se a gente era bonitinha, eu tive a minha fase de bonitinha, né? Parará, tudo bem, eles querem consertar a gente, eles querem curar a gente. Mas se a gente tem um estereótipo masculinizado, eles querem usar essa frase para nos ferir. Então, Verônica, conte comigo. Eu acho que esse cara tem que ser completamente penalizado. E, fora isso, queria falar para a Indy, companheira de anos, conheci Indy, jovenzinha, chegando no Rio de Janeiro de São Paulo, com 16 para 17 anos. Então, Indy, te amo. A gente formou várias músicas aí, transformando as letras sempre para incluir as Sapatão. Queria dizer que hoje, no dia de hoje, saiu uma notícia de uma morte de uma mulher que deixou sua mulher viúva, e isso tem que entrar para esse estado do lesbocídio, dessa coisa que nos mata, o fato da gente ser lésbica, o fato da gente amar. Quando qualquer pessoa tira da gente a nossa identidade, nosso jeito de ser, quem escolhemos amar, ela está tirando toda a desconstrução que nós fizemos com os nossos, nos nossos locais de referência, com a nossa família, com nossos amigos, em todos os lugares. Quando eles tiram isso, literalmente estão nos matando também. Não precisa só nos matar fisicamente. Então eu quero dizer para vocês que todo mundo sempre me pergunta, para que visibilidade? E eu falo, a minha visibilidade há 45 anos é para que a minha sobrinha, a minha amiga, qualquer pessoa possa andar no meio da rua passando invisível como qualquer casal hétero, sem precisar apanhar, sem precisar ser xingada, sem precisar ser violentada. A nossa invisibilidade como ativista é para que amanhã as pessoas andem na rua, não importa o que sejam, sem ser apontada. Queria dizer também que realmente todas as pessoas que vieram e falaram aí, nossa, eu estou feliz, porque a gente entra numa estrada achando que a estrada é nossa, fomos nós que criou. Quando eu entrei nessa estrada, a gente não tinha Google, não tinha nada. Então, tinha assim notícia. Marisa Fernandes, Alice de Oliveira, Claudete de Porto Alegre, Claudete que já nos deixou, Elizabeth Calvete, que também nos deixou. Então, em nome de todas essas que nos deixaram, principalmente de uma pessoa que para mim foi muito referência, Meire Lúcia Mesquita, todas elas passaram pela EBL. Eu quero dizer para vocês que vocês, quando entram nessa estrada, reconheçam quem estavam nela, mas também tragam pessoas para caminhar junto com vocês para essa estrada, esse caminho que nós construímos, não acabar assim. Vamos fazer mais vereadoras, vamos fazer mais deputada, como todas aqui falaram. Gente, não adianta a gente achar que está tudo ok, porque vamos para o carnaval, porque a gente beija a mulher, porque quer estar num bar. A gente precisa de políticas públicas. Enquanto nós não tivermos política pública, a gente vai ter direito nesse país. O que a gente precisa lutar não é para estar numa comissão de racismo, não. O racismo não prende nem quem é racista. O racismo vira injúria racial, paga-se uma fiança e sai. Ainda mais a gente que está ali nesse guarda-chuva como LGBTQI.
A gente tem que parar com a dicotomia entre o legislativo e o judiciário, porque o judiciário é conservador, mas é nele que a gente abre jurisprudência para ganhar um ou outro direito, que qualquer dia a gente perde. Enquanto a gente não tiver legislação de política pública para a gente vai ficar sempre invisível. A gente nunca vai ter direitos. Então, quero parabenizar a Verônica, quero parabenizar todas as mulheres que hoje fazem política, principalmente quem se assume sapatão, principalmente quem se assume bissexual, principalmente que não vai nos deixar apagar, silenciar, invisibilizar e isolar. Não ficaremos mais isolados. Sabe por quê? Porque agora as redes sociais trouxeram uma coisa muito... A pandemia trouxe para a gente uma coisa muito bacana. Para concluir, a gente conhecer companheira, todo mundo a nível de... A gente conhecer muita gente a nível nacional e criar essa grande rede. Era só isso que eu queria dizer. Parabéns, Indy, te amo. A minha companheira Léo, minha articuladora nacional da LBL, poxa, que referência. A 8ª feminista que eu amo tanto. E Verônica, tamo junto. Não deixe cair. O que vocês estão aí lutando, vocês têm que ter força, mas pode contar que aqui atrás a gente está aqui para dar força, viu? Muito obrigada pelo convite, obrigada por essa fim de tarde maravilhoso. Valda, obrigada pelo convite, Valda, minha mana. Obrigado, companheira Virgínia. Pessoal, eu vou abrir aqui um minutinho para as companheiras darem uma boa noite e fazerem uma saudação aí de dar um tchau para vocês. Pronto. Okay. Pode deixar. Bom, queria só agradecer imensamente esse espaço, a existência dessa audiência, saudar a Verônica, dizer que, Verônica, sua atuação política é um sucesso, e dizer que essas sapatonas que estão aqui produzindo, que estão na câmera, dizer amigo da câmera aqui, muito obrigada, está difícil, está cansado. E agradecer mesmo, agradecer muito a Valda, agradecer porque eu sei que o dia a dia é pesado e Niterói precisa de alguém como você. Precisa de alguém como você, como todas as coletivas representadas aqui, nas nossas companheiras, na 8ª, nas Mães pela Diversidade e as outras que eu, infelizmente, não tenho a proximidade, mas sei que estão fazendo tudo por nós. Obrigada, Verônica. Tamo junto. Obrigado. Vou passar para a companheira Beatriz, Bia. Gente, queria muito agradecer a Verônica, não só por essa oportunidade, por esse encontro, porque eu costumo dizer que é um encontro, porque tem caras que eu já conheço, mas tem caras que eu quero passar a conhecer. Mas, principalmente, Verônica, pela parceria incansável com a CODIM e pelo comprometimento com as políticas públicas para as mulheres aqui em Niterói. Se Niterói hoje é vanguarda nas políticas públicas para LGBTs e para mulheres, é por conta de parlamentares comprometidos como você. Então, agradeço imensamente o convite. Boa noite a todos e todas. Obrigado. Passar aqui para minha companheira Mônica. Somente para agradecer o convite, parabenizar a iniciativa da audiência pública. Verônica, uma grande liderança e uma grande representatividade lésbica dentro do município de Niterói. Que nós possamos estar unidos, unidas, unides, nessa luta, nessa causa. E, mais uma vez, parabenizar todos e todos que tiveram presente, porque estar aqui já é um ato de resistência, porque a gente sabe como é difícil, às vezes, sair de casa, ter dinheiro para locomoção, enfim, ter até autoestima para poder estar frequentando os espaços, tem o Covid, mas todos e todas que estão aqui são vencedores e já merecem os nossos parabéns por estarem nesse momento e dividindo esse espaço de luta conosco. Obrigado. Obrigado, querida. Antes de terminar... E agradecer a Cole, a companheira da Cole. Maravilha. Antes de terminar, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todos e todas e todos que participaram dessa potente audiência na noite de hoje, dizer para vocês da minha felicidade. Eu vivo um estado permanente de muita felicidade e alegria política, porque eu atuo politicamente como militante da esquerda
desde a minha adolescência. Eu comecei a minha atuação política num grêmio estudantil de uma escola pública aqui da cidade de Niterói. E a única coisa que aquela jovem adolescente achava naquele período, a gente ia mudar o mundo, e eu continuo sonhando em mudar o mundo, evidentemente, mas eu queria uma escola pública de qualidade, passe livre para estudante de escola pública, que era a minha realidade. Depois eu fui ampliando os meus horizontes, me formando politicamente, compreendendo que à minha volta tinham vários meninos brancos de escola privada. E eu era uma menina negra de escola pública, ousando fazer movimento estudantil, que era um movimento, à época, de classe média e de classe média alta. Aí eu fui compreendendo que eu tinha que compreender sobre o feminismo, que eu tinha que me comprometer com a luta antirracista, e fui ampliando os meus horizontes. Muito orgulho, porque ajudei a fundar o Sete Cores, que é uma das organizadoras da Parada do Orgulho LGBT de Niterói. Muito orgulho, porque ajudei a fundar a COLE. Muito orgulho, porque a gente fez mais de uma década de Novembro Negro, de Semana da Cultura Negra, com a maior festa do povo negro do estado do Rio de Janeiro, que é o Viva Zumbi da cidade de Niterói, idealizado e realizado pelo nosso mandato. Muito orgulho de ser a vereadora que aprovou o Estatuto da Pessoa Gestante, só é pessoa gestante, para dialogar com as pessoas TEIs. Muito orgulho de ser a vereadora que aprovou o primeiro Estatuto Municipal de Igualdade Racial do Brasil, com cota de no mínimo 20% para negros e negras nos concursos públicos da cidade de Niterói. Muito orgulho de ser a vereadora que aprovou, não é, a lei para garantir que mulheres empobrecidas tenham acesso à moradia para quem ganha de 0 a 3 salários mínimos, quando tem moradia popular em Niterói, primeiro as mulheres empobrecidas, graças a uma lei nossa. Muito orgulho de ser a vereadora que instituiu o Programa Municipal de Combate ao Feminicídio na cidade de Niterói. Muito orgulho de ser a vereadora que instituiu a lei, o Programa de Acolhimento a Mulheres Vítimas de Violência. E, evidente, muito orgulho de ser a vereadora autora do Dia Municipal da Visibilidade Lésbica. Foi muito difícil aprovar essa lei, mas eu tenho um orgulho. Tinha que ser eu, a primeira mulher negra e lésbica a aprovar o Dia Municipal da Visibilidade Lésbica na cidade de Niterói. É muito importante que eles saibam, que nós também sabemos que as condutas violentas, que a violência política não vai calar a nossa voz. Eu que vivencio esse processo da participação política, sei bem como é. O meio político, onde são tomadas as decisões, onde são feitas as legislações, onde determina os rumos da nossa cidade, se vai ter orçamento para nós ou não, esse mundo, esse universo, ele foi todo montado para que machos brancos de classe média e classe média alta ocupassem. Há um enjoo por parte de alguns, de ver gente como eu, sentada nessa cadeira, utilizando esse microfone, aprovando leis importantes, porque, felizmente para nós, eu sou uma vereadora que não é monotemática, eu tenho lei que dialoga com a cidade inteira. Se você me desafiar, eu tenho lei que dialoga com o meio ambiente, com as mulheres, com o negro, com a habitação, com a educação, com tudo. Então, a nossa capacidade, não é, que atravessa todos os temas de pertencimento à cidade, incomoda muita gente. Incomodando ou não, eles vão ter que aturar. Tem mulher preta, lésbica e de luta na Câmara de Vereadores de Niterói. Muito obrigada. Eu quero convidar vocês para a gente tirar uma foto bem bonita. Eu vou pedir a vocês para ficar no mesmo lugar,
para a gente não aglomerar, né? Vocês ficarem todas no mesmo lugar. Eu e as colegas aqui vamos descer para a gente tirar uma foto potente aí.